lições preciosas nesse texto que nós acabamos de ler com leitura oficial. O tema do assunto que nós vamos meditar hoje é a segurança do crente. Esse é o tema que nós vamos refletir hoje, né? A segurança do crente. O crente em Jesus, ele está sempre servindo, né? Eu sempre digo aos irmãos, culto como esse, culto de doutrina ou culto de estudo, né? É sempre bom os irmãos estarem com lápis e papel para fazer as suas anotações, e aí em casa os irmãos vão conferindo direitinho, né? Confere aqui, confere em casa, né? E às vezes aquela pessoa que não veio e ficou em casa, aí você passa para ela: olha, hoje a gente aprendeu isso, né? Nas Escrituras. É sempre bom. Bom, a doutrina da segurança do crente nos faz entender e ter convicção de que estamos seguros nos braços de Jesus. E nada, mas nada mesmo, poderá ou pode nos separar do amor de Deus. Nada, né? Nada. Bom, primeiro ponto, a gente vai aprender o seguinte: se Deus é por nós, quem é contra, ou quem será contra nós? O primeiro versículo que nós lemos, né? Que viremos pois a essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que existe, né, alguma coisa que seja contra a vida do crente, do cristão, mesmo Deus sendo a nosso favor? Tem, né? Tem. O primeiro inimigo do cristão é o pecado, né? O pecado que habita em nós, que é um poderoso adversário. Irmãos, o pecado que habita em nós é um poderoso adversário. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro, na Epístola Universal do Apóstolo Tiago. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 14. Quem primeiro encontrar pode ler, viu? Tiago, capítulo 1, versículo 14. Quem pode ler, por favor? Tiago 1, 14. Vamos lá? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou seduzido pela sua própria consciência. Bom, eu vou repetir: mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou seduzido pela sua própria concupiscência. Pecado que habita em nós. Para os irmãos terem uma clareza maior a respeito disso, abra, por favor, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7. E nós vamos ver alguns versículos aqui, os irmãos vão acompanhando e vão ver justamente isso que nós acabamos de citar. Pecado que habita em nós é um poderoso adversário. E a gente precisa ter cuidado com ele, né? Ó, capítulo 7, versículo 15 por diante. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e por efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, e quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus
Deus. Isso foi Paulo falando, né? Aos irmãos que estavam em Roma, né? Há um poderoso adversário que luta contra nós, né? Pecado, que nos rodeia, né? Desde a queda de Adão, todo ser nascido depois de Adão nasceu debaixo do pecado, né? E embora a gente já tenha sido resgatado, transformado por Deus, embora a gente já tenha sido liberto do jugo do pecado, né? Do jugo do pecado, mas nós ainda estamos nesse envelope de carne, né? Que somos sujeitos a errar. Vez por outra, o velho homem quer renascer novamente em nós. Por isso a gente precisa ter cuidado, né? Bom, segundo inimigo, né? Como eu disse, o primeiro bloco, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeiro tem o pecado, que habita em nós. Segundo, o diabo, que também é um adversário muito forte contra nós. E você vai ver isso, por favor, na Epístola Universal do Apóstolo Pedro, primeira Epístola, capítulo de número 5, versículo de número 8 ao versículo 9, que diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos no mundo, né? Então, milhares de homens, milhares de mulheres espalhadas por todo esse mundo estão também enfrentando as mesmas aflições que nós, estão sendo assediados pelo diabo, e a gente precisa ter cuidado. Apocalipse, capítulo de número 12, Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 10, 12 e 10 de Apocalipse diz o seguinte: e ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus, do nosso Deus, nos acusava de dia e de noite. Então o diabo ele é classificado como acusador, ele é inimigo número 1 da igreja. O trabalho dele é acusar. Além de acusar diante de Deus, né? Acusar a gente diante de Deus, ele é um semeador de contendas. A palavra diabolos no original quer dizer semeador de contendas, né? Então, se um irmão ou uma irmã, é só um parênteses que a gente está abrindo para falar sobre isso. Se um irmão ou uma irmã se mete em contendas, ele não está entendendo ainda a realidade disso aí, né? Que a contenda, ela tem origem no inferno, ela tem origem no diabo. E uma vez que alguém entra por esse caminho de semear a contenda, ele está semeando ou trabalhando para o diabo, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso aí. Então o diabo, ele é um adversário também nosso, da igreja, né? Um adversário do cristão. Terceiro, o mundo. O mundo é contra nós. Não pense que o mundo vai ser a favor de você, não. Às vezes tem gente que, eu tenho um amiguinho, tenho uma amiguinha, tal, aquela coisa toda, e está tudo bem. Bom, o mundo não é amigo de crentes. O mundo não é amigo de cristão. E a gente vai ver isso no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo de número 18 a 21. Veja o que diz a palavra de Deus. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Isso foi Jesus falando, hein? Se vós fosseis do mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que nos disse: não é o servo maior que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também nos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa.
mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então o mundo aborrece, né? O mundo é contra nós. Vivemos num mundo incrédulo que nos odeia e age contra nós. Né? O trabalho de muita gente aí é prejudicar a vida do cristão. Ele é seu amiguinho, ele é sua amiguinha, enquanto você satisfaz a vontade dele e dela. No dia que você contrariar alguma coisa com ele ou com ela, ele vai procurar um defeito em você para acusar e vai dizer logo: olha aí o crente, porque o trabalho deles é esse. Né? Foi o próprio Jesus que ensinou isso aí, deixou claro. Mas no outro ponto a gente aprende uma coisa muito importante: estamos seguros em Deus. Observe que o tópico que nós estamos falando é baseado no versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí nós apresentamos 3 adversários que são contra a igreja: o pecado, o diabo e o mundo. Mas estamos seguros em Deus. Deus nos separou para si, então ninguém pode ser bem sucedido contra nós. Ninguém. Por quê? Um historiador por nome de Stutt, ele enfatiza: mesmo que todos os poderes do inferno se ajuntem contra nós, eles nunca prevalecerão, pois Deus está ao nosso lado. O inferno todinho pode se levantar contra nós, mas não prevalece, porque Deus está do nosso lado. Salmo 91, versículo 10 diz: nem o mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Isaías 41, versículo 10 diz o quê? Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha salvação. Né? Que coisa tremenda. E sabe o que é mais importante? Sabe o que é mais importante? Além de a gente saber que Deus ele nos protege, nos ampara, nós temos alguém que intercede por nós. Né? Que coisa tremenda. Abra sua Bíblia, por favor. Orou por nós. A gente nem sonhava de nascer. João capítulo 17, versículo 15 a 17. A gente nem sonhava de nascer, nem sonhava de ser cristão. E Jesus já estava orando pela gente. Ele já estava cuidando da gente através da oração. Capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 15 a 17. Olha, isso Jesus orando, viu? Na oração sacerdotal. Olha o que diz, versículo de número 15. Não te peço, ou não peço que os tires do mundo, isso orando por nós, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é. Jesus estava cuidando de nós através da oração. Privilégio, né? Que intercessor forte, né? O pessoal tem essa mania hoje de dizer: essa mensagem é forte, né? É forte isso aí, viu? É forte, né? Jesus estava cuidando de nós através da oração. Vamos lá, continuando com o texto aberto de Romanos, né? Romanos capítulo 8, nós vamos para o versículo de número 32, né? Onde a expressão diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Deus não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aí eu pergunto: será que Deus dará tudo que desejamos? Será que tudo que a gente deseja, Deus vai nos dar? Será? Aleluia! Será que Deus vai suprir todas as nossas necessidades? O que Deus tem feito por nós? Será que Deus tem feito alguma coisa por nós? Paulo aponta para a cruz como resposta. O versículo mostra isso. Paulo aponta para a cruz. Aquele que não poupou o seu próprio filho. A resposta, a pergunta é:
Será que Deus vai suprir todas as nossas necessidades? Será que Deus dará tudo o que desejamos? O que Deus tem feito por nós? Aí Paulo responde apontando para a cruz. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o deu, o doou, o entregou por nós. Que dádiva melhor do que essa, né? Jesus. Que presente maior e melhor do que esse? Jesus. O presente que Deus deu para toda a humanidade. Aí a gente aprende aqui uma coisa muito importante, né? Dará, a expressão, dará graciosamente. Essa expressão fala ou significa que Deus, pela sua infinita graça, nos dará Cristo e tudo que Ele representa. Vê lá, quando o apóstolo Paulo diz, não nos dará graciosamente com Ele, quer dizer, quando ele usou essa expressão, nos dará graciosamente, significa, novamente dizendo, que Deus, segundo a sua infinita misericórdia e graça, nos dá Cristo e tudo que Ele, Cristo, representa. E o que é que Cristo representa para nós? Perdão, amor, alegria, né? Isso são os exemplos que a gente está dando. Então, tudo que Cristo representa, Deus deu para nós. Que presente, né? Aleluia, que coisa boa, né? Privilégio, né, irmãos? Bom, se Ele nos deu tudo isso quando éramos inimigos, é um detalhe muito importante. Deus deu tudo isso para a gente quando a gente era inimigo, porque a gente não merecia. A gente era considerado inimigo de Deus. E Deus deu tudo isso para a gente. Cristo e tudo que Ele representa. Sendo a gente inimigo. Aí imagina agora, depois que a gente se tornou filho de Deus. A cruz é a garantia de que Deus dará graciosamente tudo o que necessitamos. A cruz é a garantia disso aí. Filipenses capítulo 4, vamos lá? Filipenses capítulo número 4, versículo de número 19. Todas as bênçãos que nós conquistamos hoje foi dada justamente através da cruz, ou por causa da cruz, o sacrifício que Jesus Ele fez por nós. Aleluia. Capítulo 4, versículo de número 19. O meu Deus, isso foi Paulo falando, o meu Deus, segundo as suas riquezas, olha lá, riquezas no plural. Deus, Ele é riquíssimo, riquíssimo, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aí alguém pode dizer assim, poxa, se a Bíblia diz que Deus vai suprir todas as minhas necessidades, o que é que eu estou necessitando disso? O que é que eu estou necessitando daquilo? Será que você está necessitando mesmo disso? Será que é uma necessidade mesmo? Ou é apenas uma luxúria? Deus dá aquilo que realmente nós precisamos. Deus dá aquilo que realmente vai ser essencial, necessário, útil para a nossa vida. Aquilo que não é necessário, Deus não dá para a gente. Porque Ele sabe que se Ele der, a gente vai usar mal. Vai usar de forma errada. Vai usar de forma errada. Isso já é uma forma de Deus cuidar da nossa integridade. Ele não quer que a gente se corrompa. Olha, dá sempre gente corrompida. Dá ou não dá? Dá. Por causa de coisas que tem por aí. Empina o queijo e se acha melhor do que todo mundo. Por causa de uma besteira de um carro. Por causa de uma besteira de uma casa melhor. Por causa de uma besteira de uma condição financeira melhor. Besteira, irmão. Besteira. É ou não é? Cai doente, e aí? O carro vai ajudar em quê? Cai doente e a casa vai ajudar em quê? Cai doente e a riqueza vai ajudar em quê? Tem tanta gente rica ali que já tem gastado de tudo e não dá jeito no problema de saúde. Porque não é a riqueza que vai dar a solução. Não é. Aí você vê o cuidado de Deus para conosco, né? Como?
não permite que a gente tenha, às vezes, determinadas coisas no momento, que ele pode dar depois, se ele quiser. Ele prepara a gente na fornalha da aflição, prepara a gente na fornalha da aflição, para quando a gente receber aquilo que realmente a gente necessita, no tempo dele, a gente vai saber lidar com aquilo. A gente não vai andar inclinado, pelo contrário, a gente vai andar de cabeça regular, agradecido a Deus e lembrando que tudo que a gente tem não é nosso, é dele. A gente é apenas administradores, mordomos dos bens de Deus aqui na terra. Né? Então, isso é Deus cuidando da nossa integridade, para a gente não se corromper e não terminar descambando para um caminho complicado. Aí veja lá, quando eu digo de cuidado, né? Isso tudo através da cruz, Paulo diz que ele vai suprir todas as vossas necessidades. Para sobreviver, Deus tem te dado hoje. Deus tem nos dado hoje. Aí vamos lá, 1 Pedro capítulo 5, versículo número 7. Aí eu fico naquela agonia, mas por que não chegou aquilo, mas por que não chegou aquilo outro? Aí Deus, através de Pedro, traz essa resposta dizendo que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você pega toda a ansiedade, né? Toda aquela preocupação que vem muitas vezes perturbando a mente e coloca diante de Deus. Está aqui, Senhor, minha preocupação diante do Senhor. Aí Deus diz: ó, legal, cuidado de você. Não. Quem está sob os cuidados de Deus não morre, irmãos. Não morre com necessidade de alguma coisa. Porque Deus supre. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Vamos lá, vamos para frente, em nome do Senhor Jesus. Versículo de número 33. Versículo 33 da leitura que nós lemos. Olha lá. Quem tentará acusação contra os eleitos ou escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Vamos lá. Será que há alguém, alguma coisa que entende a acusação contra os escolhidos? Não há dúvidas, que eu anotei aqui, de que pessoas ou fatos podem nos acusar. Eu vou repetir. Não há dúvidas de que pessoas ou fatos podem nos acusar. Nossa consciência tantas vezes nos acusa, não é? Nossa consciência. E o caluniador, o diabo, nunca cessa de nos acusar, não é? Ele é chamado de acusador. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E temos inimigos humanos que gostariam de achar uma falha em nós e nos acusar. Sabia disso? Além de pessoas, de fatos, a nossa consciência que às vezes acusa a gente disso, daquilo e tal, e a gente, meu Deus. Tem pessoas que não aprenderam uma lição muito grande, né? E essa lição está na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 2. Por favor, vamos lá. Vamos ver que lição é essa. 1 João capítulo 1, versículo 2. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus. Capítulo 2 da mesma epístola, versículo de número 12. Olha o que diz: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome, pelo nome de quem? Pelo nome de Jesus, vos são perdoados os pecados. Nós já fomos perdoados, irmão. Nós já fomos perdoados. E uma vez que nós fomos perdoados, muitas vezes o que acontece é que a própria pessoa que não se perdoou teve que ser atormentada. E atormentada por alguma coisa que fez, né? Meu Deus, eu fiz. Gente, a partir do momento que você se dobra diante de Deus, pede perdão, Deus te perdoa. Se você vai de coração aberto, arrependido, o salmista Davi diz que era um coração quebrantado, não rejeitarás, ó Deus. Nós já fomos perdoados.
Não se perdoe. Se perdoe, né? Se perdoe. Quem tentará acusação? Ninguém pode condenar aqueles que já foram perdoados. Aleluia. Ninguém pode. Aqueles que inventam acusação não têm argumentos. Por quê? Porque Deus perdoou a gente já. E o único juiz da terra se chama Deus. Aleluia. Não tem outro além dele, não. É Deus, o juiz eterno. E se ele deu perdão para a gente, quem é? Fulaninho, fulaninha, o diabo, ou qualquer tipo de demônio, para apontar o dedo, para nos acusar. Não pode, porque Deus já nos perdoou. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Versículo de número 34. Esse versículo aqui vai colaborar com o versículo de número 33. Quem os condenará? Primeiro, quem acusará? Quem tentará é a acusação. Aí o versículo 34. Quem os condenará? Quem condenará os eleitos de Deus? Será que alguém, será que alguém, ou que há alguém que pode condenar os eleitos? Ninguém pode, irmãos. Ninguém pode nos condenar. E eu vou apresentar algumas razões aqui, razões pelas quais o crente não pode ser condenado. Primeira razão, abra a sua Bíblia, livro de Gálatas, a Epístola de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo de número 3, vamos lá. Epístola de Paulo aos irmãos da Galácia, capítulo 3 de Gálatas, versículo de número 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aleluia. Ninguém pode condenar a gente, irmãos. Por quê? Primeira razão, a morte de Cristo. Jesus assumiu a nossa culpa. Jesus assumiu os nossos pecados. Aleluia. A condenação que era para nós, quem era para ser crucificado não era eu. Quem era para ser crucificado era você. Quem era para ser crucificado éramos nós. Mas Jesus assumiu essa maldição. Ele tomou sobre si os nossos pecados e a morte dele garantiu para a gente, aleluia, a salvação eterna. Aleluia. Por isso Paulo diz no capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a primeira razão pela qual o crente não pode ser condenado é a morte de Jesus. Qualquer um que se levantar contra você te condenando, você diz: olha, peraí, para com ele. Você está querendo me condenar? Está querendo me condenar? Aí a pessoa vai dizer: eu quero me condenar. Aí eu digo: peraí, um pouquinho. Tu já leu a história? Tu já leu que um homem chamado Jesus, ele já assumiu a minha. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Vamos lá, abra sua Bíblia, nós estamos no culto de doutrina, Então vamos lá. Os irmãos já sabem a nossa forma de trabalhar com as Escrituras. Capítulo 15 da Epístola de Paulo aos Coríntios, versículo, retificando, é isso mesmo, capítulo 15, versículo 19 a 23, olha o que diz a palavra de Deus. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, segundo motivo, a segunda razão que o crente não pode ser condenado é a ressurreição de Cristo. Porque alguém pode dizer assim: mas porque o Cristo morreu,
não foi. O meu Cristo, ele não ficou preso na sepultura, não. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo entre nós. Então a ressurreição de Cristo também é a garantia de que o crente não pode ser condenado. Mas tem uma terceira garantia, meu Deus. Tem uma terceira garantia. Abre a tua Bíblia, por favor. Aleluia. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo de número 2, versículo de número 1. Olha o que diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu não sei se os irmãos lembram, mas o versículo 34, no finalzinho do versículo, diz assim: o qual que é Jesus, está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém pode condenar a gente. Primeiro, porque Jesus assumiu a nossa culpa, a nossa maldição. A maldição que estava contra nós, Jesus assumiu. Segundo, aleluia, Jesus está vivo, ele ressuscitou ao terceiro dia. E terceiro, como advogado, ele é advogado de defesa, viu? Como advogado de defesa, ele está diante de Deus. Observe que o texto diz que ele está à direita de Deus, sentado no trono e intercedendo por nós. Aleluia. Quando chega alguém acusando, olha, aconteceu isso, é Elias, assim, aí a gente, não, aí, já perdoei ele, eu já pedi perdão para mim, já está perdoado, está tudo certo. Aqui no SPC Serasa do Céu, nada consta contra a vida dele, aleluia. Jesus intercede por nós, defende a cada um de nós diante de Deus, aleluia. Essa é a terceira razão. Ninguém pode condenar a gente, porque a gente tem um advogado de defesa que está intercedendo por nós diante de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Versículo 35 a 39. Versículo 35 a 39. É o quinto, né? A quinta coisa que a gente aprende aqui nesse texto, em nome do Senhor Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de Cristo somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Alguém é capaz de nos separar, ou de separar os justificados do amor de Cristo? Olha lá, todas as circunstâncias, eu anotei aqui, todas as circunstâncias adversas que podem causar separação entre outras áreas da vida são consideradas, mas nenhuma delas pode nos separar ou separar o crente do seu Salvador. Nenhuma. Por quê? Porque Cristo é inseparável. Eu vou repetir, Cristo é inseparável. Aí vamos lá, constantemente os crentes estão acompanhados por Ele. Cristo é inseparável, está grudado na gente, não deixa a gente em nenhum só momento. Estão acompanhados por Ele. Mateus capítulo 28, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso foi Jesus falando, viu? Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não se separa da gente em momento algum, irmãos. Ele está com a gente de manhã, Ele está com a gente de tarde, Ele está com a gente de noite, Ele está com a gente de madrugada, Ele está com a gente acordado, Ele está com a gente dormindo, Ele está com a gente em todos os momentos. Segundo, aleluia, os crentes são constantemente mantidos pela sua mão. A gente é mantido pela mão dele.
capítulo de número, bendito seja Deus para sempre, capítulo de número 10, versículo 28, nós somos mantidos pela mão dele. Olha lá, nós vamos começar no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Agora o versículo 28, que é a chave. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aleluia! Nós somos mantidos pela mão poderosa de Cristo. Ninguém pode me separar dele, não, irmão. Aleluia! Glória a Deus. Também, vamos lá para frente. Constantemente os crentes são como ramos da videira. Vamos lá, ligados à videira. Capítulo 15 do Evangelho de João, versículo de número 4. Está em mim e eu em vós. Uma vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Nós estamos ligados a Jesus. Ele é a videira, aleluia, a oliveira verdadeira, e nós somos os ramos. Nós somos entrelaçados antes de conhecer, a gente era jambuzeiro bravo, oliveira brava, que não prestava para nada, não servia para nada, mas nós somos enxertados na oliveira verdadeira, e a seiva da oliveira verdadeira passou para esses galhos, aleluia, de oliveira brava, e agora nós estamos ligados a Ele, pertencemos a Ele, e não podemos ser separados dele. Aleluia. Os cristãos, os crentes são constantemente, estão em constante comunhão com Ele. Capítulo 17, vamos lá, do Evangelho de João, versículo 23. Eu neles e tu em mim, Jesus falando, eu neles, na igreja, das ovelhas, e tu em mim, o Pai, para que eles sejam perfeitos em unidade, comunhão, aleluia, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Comunhão, unidade, nós vivemos, estamos em comunhão com o Senhor, aleluia. Em quinto lugar, não podem ser separados dele. Versículo 38 e versículo 39, que nós acabamos de ler, aleluia, na leitura que nós lemos como leitura oficial. Vamos encerrar agora. O amor de Deus, né? Nada poderá separar o crente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É a conclusão, né, que Paulo fala no final do versículo de número 39, né? Aleluia, criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se alguém fracassar, eu anotei isso aqui e faço questão de citar para os irmãos. Se alguém fracassar na sua vida espiritual, não esqueça disso, viu? Se alguém fracassar na sua vida espiritual, não será por falta da graça e amor de Deus. Vê lá, eu vou repetir. Se alguém fracassar na sua vida espiritual, não será por falta da graça e amor divino. Versículo 31 a 34 nós lemos, né? Deus é caro de todas as formas, né? Aleluia, aleluia, através do seu amor e da sua graça. Mas vamos lá. Nem por causa de poderes do mal ou adversidade demais. Versículo 35 a 39 que nós lemos da leitura que lemos como leitura oficial. Mas porque tal pessoa foi negligente na sua comunhão com Cristo. Se fracassar, não foi por causa do cuidado, não foi por causa do amor de Deus, porque Deus tem nos cercado com o seu amor e com o seu cuidado, mas foi por causa da negligência da própria pessoa. Abra sua Bíblia, João capítulo de número 15, versículo de número 6. Olha o que diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como uma vara, e secará, e os colhem
e lançam no fogo e ardem. Então, o problema está em alguém se separar, se afastar de Cristo. Mas Cristo nunca vai se separar de nós. Nunca vai se separar de nós. Então, somente em Cristo, enquanto a gente estiver em Cristo, é que o amor de Deus, aleluia, que foi manifestado, e somente nele o desfrutamos. Somente à medida em que permanecemos em Cristo Jesus, como nosso Senhor, é que podemos ter a certeza de que nunca seremos separados do amor de Deus. Enquanto estivermos em Cristo, nada poderá nos separar do amor de Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês. Faltam 4 minutos para as 9 horas. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Sexta-feira, nossa Santa Ceia, né? Santa Ceia, ponto centro, todos os departamentos estão escalados, irmãos estejam presentes para nós cercarmos mais um mês a mesa do Senhor, lembrando o sacrifício que Jesus ele fez na cruz por cada um de nós.